Desde pequeno, terror sempre foi o meu gênero favorito. Eu sempre gostava de assistir filmes de Sexta-feira 13, de Hora do Pesadelo, de Pânico, de Halloween, etc. Eu amava todas essas franquias até que eu conheci um gênero dentro do terror, no caso um subgênero, que eu achei até mais interessante que o próprio terror, que são os terrir. O terrir é basicamente composto de filmes que causam tanto comédia quanto terror, né? Um desses casos é Brain Dead, Bad Taste e o meu favorito, e que provavelmente também inclui um dos meus filmes favoritos, pelo menos um top 2 ou talvez top um dos meus filmes favoritos, ou seja, o meu filme favorito, que é Evil Dead. Essa franquia tem simplesmente meu filme favorito, ou talvez um dos, porque também tem o Mágico de Oz, que eu tenho muito apreço por, que é Evil Dead 2. Eu acho Evil Dead 2 incrível e um dos melhores filmes já feitos, simplesmente. Mas, por que eu tô falando disso num vídeo de When Evil Lurks? Eu vou explicar logo depois da minha sinopse do filme, porque aqui vem a crítica de When Evil Lurks. Um homem com o nome de Pedro e seu irmão Jaime, ou Jimmy, como também é chamado, presenciam em seus campos, junto de outras famílias que também moram em conjunto com eles, uma possessão de uma pessoa. Nisso, eles botam essa pessoa numa caminhonete e levam para outro lugar. Contudo, supostamente, esse indivíduo que estava possuído escapa do carro e não se sabe para onde ele foi. Eu vou falar aqui porque eu achei o filme tão bom assim, porque eu gostei tanto dele, da atmosfera dele, etc. Para começar, eu acho que a direção desse filme é muito boa. Ela lembra o Sam Raimi no início de carreira, de uma forma incrível. O filme não apela para conteúdo. O conteúdo é o de menos que tem no filme. O filme está muito mais interessado não em contar uma história, e sim como contá-la, que é muito diferente. O filme se utiliza de artifícios diversas vezes, como ângulos de câmera holandês, e às vezes até não explicar a própria história. O roteiro deixa muita coisa subentendida e muita coisa. Tem uma decupagem muito boa esse roteiro, né? Então eu acho que basicamente esse filme tenta fazer com que você não o sinta pelo seu conteúdo. Ele não está interessado em conteúdo, ele não está interessado em mostrar uma história incrível, etc. Ele está interessado em fazer você vibrar com as coisas que acontecem na tela. E isso está muito mais ligado à forma como ele conta a história do que com a história em si. Agora, indo para outros aspectos do filme, eu acho que eu gostaria de destacar, como eu já tinha citado anteriormente, né, pelos ângulos de câmera, a fotografia do filme. O filme tem uma fotografia, eu acho que assim, muito bem feita. Eu vou dizer, o filme já começa com uma espécime de plano sequência que já é fenomenal, incrível e já seta o tom do filme. Já começa numa cena tensa, com aquele plano sequência incrível, você fica cada vez mais preocupado com o que vai acontecer, né? Porque é um ângulo de câmera, é um plano de sequência que se utiliza muitas vezes de ângulos de câmera mais desconfortantes, né? Os famosos, como eu já citei, os ângulos holandeses. Então fica num certo dinamismo e tensão que já te deixa na ponta da cadeira. Logo nos primeiros minutos você já fica assim. E aí, dali uns 5, 10 minutos, aí que vem, você fica na tensão por esse tempo todo, e aí vem finalmente o terror desse filme, e aí o filme só continua. O filme continua numa linha assim de cada vez mais incluir o terror. É outra estética, quer dizer, outra estética não, desculpa. Outra temática na do Sam Raimi. O filme começa geralmente mais lento, etc. E vai se desenvolvendo e virando uma história incrível. Justamente, como eu já disse, como eu já citei, ele pega muito do Sam Raimi, né, esse filme, e faz um trabalho assim incrível. Eu realmente gostei bastante da fotografia e da direção. Seguindo pro roteiro, bom, o roteiro não tem muito o que falar, porque como eu falei, não é um filme conteudista, e sim é um filme que foca na sua forma.
Portanto, o roteiro é muito jogado e eu também gostei disso. O roteiro ser jogado dá um espaço para o filme gigantesco para incluir um monte de coisa. Porque tem coisa no filme que nem é abordada. Tem um lance de faxineiros no filme que supostamente são pessoas que no início você não entende nada. Você pensa que é faxineiro mesmo, você nem entende direito. Ah, estão falando de faxineiro, Lucas? O que é isso? É, faxineiro. Eles falam que as pessoas que tiram mal, né, dos possuídos, eles são faxineiros. E você não entende isso. Isso daí é abordado logo nos 5 primeiros minutos e você não entende. Aí mais pro final do filme você vai entendendo que é já um lugar, né, um tipo de mundo lá, onde as pessoas estão bem mais acostumadas com os possuídos que nós, porque a gente sempre está em dúvida, etc. Não, naquele lugar já é normal ter possuído e tem pessoas que limpam essas pessoas, né? Tem pessoas que matam os possuídos e não deixam rastros dele, né? Que libertam as pessoas do mal, que são esses faxineiros, né? E o filme, você pensa, ah, vai abordar isso? Não, o filme não aborda isso. Ele só joga mesmo e é aberto para interpretação. O que eu gostei bastante, por incrível que pareça, porque diferentemente de um filme que é, por exemplo, Madame Teia, que eu já trouxe a crítica aqui, só tem furo de roteiro aquele filme, é um lixo, né? Mas esse daqui, ele deixa isso pro espectador. É muito diferente do Madame Teia, porque ele tem a proposta mesmo de não focar no seu conteúdo e de ser mais aberto, expansivo, deixando você refletir sobre o filme em si. O que eu já gostei muito, né? Que, ressaltando mais uma vez, lembra Sam Raimi. Ou seja, é um filme basicamente feito pelo Sam Raimi, só que nos dias atuais, sabe? Como ele não tá mais dirigindo tanto filme assim, aí ó, é uma boa oportunidade de você assistir um filme do Sam Raimi no cinema. Mas voltando ao roteiro, eu também gostei que os personagens no roteiro são os principais pontos a serem abordados. Por quê? Porque o diálogo escrito para eles é muito bem efetivo. Você não sabe inicialmente a relação de nenhum dos personagens, você nem entende direito no início. E você vai entendendo os personagens e se apegando a eles e assim entendendo suas relações, através dos diálogos e do desenvolvimento deles também, através da fotografia e do roteiro. Por quê? Porque no início do filme, como eu já disse, tem aqueles ângulos de câmera que deixam você tensionado e eles são muito próximos dos personagens, né? O irmão, o Jaime e o Pedro, que é o protagonista, os ângulos de câmera deixam você bem impressionados a esses personagens e você aprende pouco sobre eles. E você nem sabe direito quem são, mas ao redor do filme você vai começando a entender a relação deles e a relação deles com os familiares, etc. E aí você vai se apegando a eles. Ou seja, eu acho que o roteiro fez um trabalho muito bom de deixar para o espectador mesmo e só desenvolver os personagens e fazer com que a gente sinta empatia por eles, sabe? É um artifício bem legal e eu gostei bastante dessa parte do desenvolvimento dos personagens, de se apegar a eles, mas sem saber tanto. Eu acho que o filme, por deixar esse mistério, acaba por ser muito mais elegante que um filme que explica tudo, que nem, por exemplo, Christopher Nolan. Agora você pode estar perguntando para mim, pô, mas Lucas, como que o filme se utiliza do terror? Como que ele causa o terror, além de se utilizar do mesmo? E eu digo que o filme, ele parte para um grotesco, ele tem muitas cenas grotescas inicialmente, para não fazer você sentir medo, mas sentir nojo. Ou seja, já um artifício que eu acho que lembra um pouco, não Sam Raimi agora, lembra um pouco Peter Jackson no início da carreira dele. O início bem nojento, o filme foca no grotesco e o que a maquiagem pode fazer. Porque nas cenas iniciais, assim, tem um possuído. E os possuídos são pessoas deformadas que tiveram a mente corrompida e agora falam um monte de abobrinha e, tipo, assim, nem caminham direito, sabe? São pessoas. Porque elas realmente ficam inchadas e não conseguem nem caminhar. Se você assistir o filme, você vai entender. Mas é um grotesco em níveis absurdos, envolvendo até mesmo excrementos humanos, né, junto da maquiagem do filme, que ficam muito bons. Assim, o filme, no início, ele é tão efetivo nos efeitos que você sente repulsa facilmente.
nem necessariamente pela construção da cena e nem fotografia, que poderiam dar ainda mais closes na figura do possuído, mas é mais pela maquiagem mesmo, que é nojenta e horrível. Eu gostei muito da maneira como eles se utilizam nos primeiros minutos e no restante do filme também, mas principalmente nos primeiros minutos, que eu acho que foram bem trabalhados justamente para fisgar o espectador no restante do filme. Os primeiros minutos são excepcionais. Se continuasse que nem... Não que tenha uma queda enorme, como eu vou dizer mais pra frente, mas o filme, nos primeiros minutos, é um 9, quase 10, sinceramente. Se o filme continuasse daquele jeito até o final, ia ser incrível. Mas, e não que ele desça muito, como eu disse, mas é assim, os primeiros minutos vão te fisgar com certeza. Principalmente pelo uso da maquiagem e por você tentar entender a relação dos personagens. Eu acho que justamente esses pontos são os principais nos primeiros minutos. Mas voltando à maquiagem, eu acho incrível como o filme foca no grotesco. Ele se desenvolve e passa a focar na violência. E a violência desse filme é tão brutal, envolvendo até crianças, por incrível que pareça. E a maquiagem, você pensa, eles vão mostrar pouco, né? Eles vão usar a maquiagem para mostrar pouco da violência que vem a seguir, porque a violência é brutal mesmo. Não, eles focam na violência mínima, nos mínimos detalhes, e fazem um trabalho excepcional nisso. Eu acho que a maquiagem desse filme é melhor que muitas das premiações aí do famoso Careca de Ouro. Indo mais pro final da crítica, eu gostaria de pontuar a atuação do filme. Bom, os atores eles são bem contidos, não que não seja uma experiência ótima a atuação desse filme, presenciar essa atuação é uma atuação boa, mas o filme não foca tanto na atuação porque geralmente as cenas são mais contidas. Os personagens, quando ficam raivosos, geralmente tendem a ter uma cena, bom, digamos assim, cortada no meio. Eles não se estendem tanto, né, em mostrar os atores ficando tensos, bravos, e é justamente uma atuação mais contida, justamente para eu acho que para combinar com a proposta do filme. O filme é muito formalista, muito pela forma, a forma é pela forma, e ele pouco se importa pro conteúdo, então ele não ressalta tanto as atuações, mesmo que elas sejam boas nesses momentos de tensão, né? E para desenvolver os personagens mesmo, elas só são mais contidas e menos espalhafatosas. Você não chega a conhecer os personagens direito. É uma atuação bem realista, eu diria. Os personagens, eles existem naquele mundo e eles não vão falar diálogos expositivos um com o outro, principalmente porque o roteiro é assim, né? Deixa essa membrana por cima do filme, onde você não entende ao certo o que está acontecendo ao redor do filme. E os atores justamente também são isso. É uma focagem, algo focado no realismo. Os atores não são verborrágicos, etc. Eles são bem contidos, realistas e às vezes dinâmicos, justamente pelas cenas de tensão que eu já havia mencionado. Tem cenas de tensão várias, por isso que eles não são totalmente contidos. Não é um filme com abordagem realista, né, óbvio, mas a atuação tende a ser mais realista que filmes de terror. Você, por exemplo, não vai encontrar nesse filme o Bruce Campbell em Evil Dead falando com as paredes e as portas, etc. Não, não tem nada desse jeito nesse filme. Não tem nessa questão da atuação, não tem uma abordagem Sam Raimi. É uma abordagem realista e pouco dinâmica. Os personagens são bem atuados, mas o foco do filme não é esse, então eles possuem certa... Eles são dissipados do filme, sabe? Eles não estão tão... Eles não estão em primeiro plano. O filme se interessa muito mais, como eu já disse e ressaltei várias vezes, pelo conteúdo. Quer dizer, pelo conteúdo não, desculpe. Pela forma que o conteúdo. Então os personagens, eles acabam por não ser o ponto central do filme. E muito mais a beleza que aquele mundo pode oferecer. Beleza no sentido mais abrangente da palavra. É um filme que foca na violência, na escrotidão daquele mundo, né, daquele lugar, em toda a maldade que habita naquele lugar, naquele recinto que a gente acompanha no filme, e não tanto nos personagens. É um filme que foca na beleza do sangue,
a beleza da maldade, não sobre, ele não apoia essa beleza da maldade, ele só ressalta ela através do seu dinamismo. Ou seja, eu acho que é um filme muito bom, eu acho que é um filme muito belo, porque filmes de terror podem sim ser belos. Belo não é só aquilo que, é bonito, é romântico, etc. Um filme de terror pode ser belo, e esse é o caso de When Evil Lurks. Para When Evil Lurks, nota 9 de 10. E aí, curtiu minha crítica? Vai assistir o filme? Eu espero que vocês assistam, porque esse filme vale a pena assistir mesmo. É isso, eu sou o cara da cultura, essa foi minha crítica e tchau!